Olá, minha amiga, parceiros do LAC Concurso. É com grande satisfação que nós retomamos nosso estudo de Direito Processual Civil. Nós vamos observar hoje a figura do amigo da corte. Esse tema tem palpitado bastante em concurso público, embora seja um procedimento específico do STF, do Supremo Tribunal Federal, mas que tem adquirido uma relevância muito grande e que a importância desse tema foi tão grande que no anteprojeto do Código de Processo Civil, que está hoje na Câmara dos Deputados, a matéria está sendo ampliada e levada para os tribunais. Vai se estender a figura dessa intervenção aqui do amicus curiae para os tribunais. Um outro ponto a observar é que a tradução de amicus curiae, na verdade, seria um amigo da corte, um amigo do rei, vamos dizer assim. Mas é importante observar que esse amigo da corte, na verdade, ele é um terceiro que intervém dentro do processo e na forma como nós veremos a seguir. Primeiro ponto é verificarmos o plano de aula nosso, entender como a figura do amicus curiae atua dentro dessa construção jurisprudencial e também regimental do Supremo Tribunal Federal. Verificar o tratamento desse amicus curiae que ele está recebendo hoje no anteprojeto do Código Civil. Isso é vanguarda. Isso nós estamos trazendo porque nós estamos nos antecipando. Você não vai ver isso em livro nenhum, porque é pesquisa, é trabalho que o professor traz para você aqui, deixar você atualizado e na vanguarda. Analisar a jurisprudência da forma como o amicus curiae intervém. Uma questão na ordem objetiva, uma questão de concurso que pode vir a ser cobrada, é relativa ao questionamento se o amicus curiae é um sujeito processual ou se ele é parte no processo. E aí vem a importância de você entender toda a sistemática da intervenção de terceiro. Isto porque o amicus curiae, ele é um sujeito do processo. Nós sabemos, precisamos recapitular, que sujeito do processo é todo aquele que intervém, direta ou indiretamente, na marcha processual. Isso é sujeito do processo. E o conceito de parte são as pessoas que atuam diretamente no processo, ora demonstrando interesse, ora demonstrando isenção de interesse. Por exemplo, o juiz é parte no processo. Autor e réu são partes interessadas no processo. Muito bem. É relevante você conceituar isso e ter essa preliminar para não se confundir no concurso público. Fundamento legal do amicus curiae. A intervenção terceiro no processo da ADIM. O amicus curiae hoje está limitada ao julgamento, ao controle constitucional concentrado, no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade. Então, portanto, não é qualquer julgamento que se admite a figura do amicus curiae, do amigo da corte. Você vai observar ingresso do amicus curiae, o pedido de ingresso do amicus curiae nos processos relativos ao julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 9.868 de 1999. Muito bem. Requisitos. O que é necessário para que o cidadão, para que uma empresa, para que uma entidade, para que um sujeito ingresse num processo de julgamento de ação direta de inconstitucionalidade em que, na condição de amicus curiae, possa atuar? A primeira coisa, é preciso que o sujeito, quando eu falo sujeito, pessoa física ou jurídica, ele tenha know-how naquela área, ele tenha conhecimento sobre o tema versado ali. Não pode ser um interesse meramente corporativo, não pode ser um interesse afetuoso. Nós verificamos que o afeto, a forma como as pessoas podem ingressar
pelo afeto em relação a outro no processo civil, pode ser admitido na assistência simples. Lembrem vocês que somente na assistência simples, por exemplo, numa busca-apreensão de um menor, o irmão mais velho ou um dos irmãos pode ingressar nos autos para assistir ao pai que está promovendo a busca-apreensão ou assistir ao réu que está sendo vítima dessa busca-apreensão e assim por diante, destinatário da busca-apreensão. Então esse afeto, ele é relevante lá na assistência simples. No processo de ADIM, em que você tem a figura do amicus curiae, o que justifica é o conhecimento sobre a matéria. Vou dar um exemplo que é justamente um dos julgados do Supremo Tribunal Federal, onde se indeferiu o pedido de intervenção como amicus curiae num julgamento de uma ADI. Um sindicato médico de grande desenvoltura, envergadura em nível nacional, pretendia, numa ação em que se discutia questões relativas aos médicos, interesse da classe médica, pretendia ingressar, fez o pedido de ingresso como amicus curiae nesse processo, a fim de poder auxiliar essa parte, assim de poder auxiliar o relator no julgamento dessa ADI. O Supremo Tribunal Federal indeferiu o pedido, porque, avaliando o estatuto da sociedade, o estatuto daquela entidade, verificou-se que o interesse daquela entidade era meramente corporativo, ela apenas pretendia defender, auxiliar a classe média no julgamento daquela DIN. Então veja, nesse caso o Supremo indeferiu a intervenção do amicus curiae, porque verificou-se que o interesse era meramente corporativo. O que na verdade justifica se chama know-how, conhecimento da matéria. Se fosse, por exemplo, uma outra causa em que se discutisse questões de saúde, por exemplo, e essa entidade fosse especialista na área, ou um médico fosse um especialista nessa área, para ingressar nesse processo, aí seria uma outra situação, porque ele traria subsídios técnicos, científicos, para alimentar, para auxiliar o relator. Está aí um outro problema, que normalmente os pedidos de intervenção acabam sendo indeferidos. O pedido é para auxiliar o relator. A ideia é trazer subsídio para o relator. E não, veja, é para o relator e não para a parte. E não para a parte que ingressou com a ADI. Esse é o diferencial do amicus curiae. Porque se eu quero auxiliar a parte, uma das partes no processo, a questão é, na verdade, de assistência. Você vai dar assistência àquela parte e não amicus curiae. São duas situações diferentes que pode pender no seu concurso. Muito